Sabe aquele dia em que você acorda pensando que você se daria bem se você fosse um comediante? Pois é, hoje é um desses dias. Aí eu abro aqui a minha ferramenta aqui de notícias e aí dando uma passada de olho nas principais matérias, eu que não acredito praticamente em nada do que é publicado por essa mídia podre nojenta, né? Resolvo dar uma passadinha de olho e por conta dessa insanidade que é a política brasileira, eleições, o sistema eleitoral, tudo gira em torno disso, né? Aí eu venho aqui, resolvo dar uma lida e vejo ali, blá 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 blá, ti 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 ti, e dando uma lida, aí eu caio numa matéria curiosa que diz que um laudo aponta que o carinha que esfaqueou o Bolsonaro tem insanidade mental. E aí eu resolvi dar uma lida na matéria e tá lá, matéria do Notícias ao Minuto, postada aqui no MSN. E a, o título da matéria é Laudo aponta que agressor de Bolsonaro tem insanidade mental. E aí, deixe-me colocar a minha secretária para ler a matéria para vocês, porque esse tipo de coisa me embrulha o estômago. Então, não fiquem chateados comigo por conta disso. Vamos ler a matéria. Acompanhem comigo. Laudo aponta que agressor de Bolsonaro tem insanidade mental. A avaliação psiquiátrica realizada com o homem que agrediu o candidato à presidência Jair Bolsonaro, PSL, aponta que ele tem insanidade mental. O laudo foi realizado por um profissional particular contratado a pedido da defesa do agressor. Segundo destaca o Correio Brasiliense, os exames indicam que Adélio Bispo de Oliveira sofre de distúrbios que alteram sua percepção da realidade. A defesa do homem que deu uma facada em Bolsonaro pretende pedir que ele seja transferido da cadeia para uma instituição psiquiátrica. Adélio está preso desde o dia 6 de setembro, data da agressão. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o caso e concluiu que o agressor agiu sozinho. A corporação não pediu exame psiquiátrico do agressor, por considerar que não seria uma atribuição dos investigadores. Ora. Então quer dizer que os caras precisam de uma junta psiquiátrica para concluírem que um esquerdopata, petista, apoiador de Lula e filiado ao PSOL, tem um problema mental. Eu não sou um psiquiatra e eu sei disso há muito tempo, mas eu não sei porque eu sou um gênio. Eu sei porque já existem trabalhos acadêmicos sobre isso. Um autor americano escreveu um livro chamado A Mente Liberal. E para quem não sabe, liberal é esquerdopata. Quando se fala em liberals, ou liberais, num país como os Estados Unidos, por exemplo, qualquer um que se coloque esse rótulo é associado aos democratas, ao Partido Democratas nos Estados Unidos. Diferentemente daqueles que são associados ao Partido Republicano, né? Eu não estou dizendo que eu apoio um lado ou outro, absolutamente não, mas eu, enquanto cristão verdadeiro que sou, que não compra essa insanidade da dialética hegeliana que controla as mentes das pessoas através desse paradigma, vejo da seguinte forma: as pessoas que apoiam
todas essas pautas liberais, essas pautas esquerdistas, essas pautas socialistas, essas pautas comunistas, não podem ser pessoas minimamente consideradas pessoas mentalmente sãs. O cara que escreveu esse livro, ele é um psiquiatra formado pela Universidade de Chicago. E esse cara trabalhou no exército americano. Tá? E esse cara tem muita experiência com psiquiatria forense, ou seja, não é um idiotazinho qualquer que resolveu escrever um livro para encher os bolsos de dinheiro. É um cara que sabe do que está falando. E qualquer um que tenha o mínimo de bom senso diante de tudo isso que nós estamos vendo nesse nosso chiqueiro, já se deu conta de que existe uma demência por trás da forma como essas pessoas enxergam o mundo. Eu vejo pessoas que eu conheço há muito tempo que dariam o seu dedo mindinho da mão esquerda para tirar o Lula da cadeia. Talvez dariam até alguma coisa a mais, porque eles acreditam que o cara é inocente. E quando eles são colocados contra a parede com todas as evidências mostrando, aí a resposta vem sempre naquele formato narcisista de defesa. Ah, ele não é honesto, mas os outros também não são. Se são ou não são, não é o caso. Eu, particularmente, não confio em político algum. Eu estou falando da mentalidade. Eu vejo pessoas que se dizem conservadoras dizendo o seguinte: eu não tenho político de estimação. E os caras não estão nem aí para quem é o fulano, com exceção aí de alguns bolsominions que também são tão fanáticos, são tão idólatras quanto os esquerdopatas do PT, do PSOL, do PCdoB, do PCO, PSTU, seja lá qual for o lixo, seja lá qual for o rótulo que coloquem nesse lixo todo, né, é tudo lixo do mesmo saco. Então, eu vejo essas pessoas com esse viés conservador dizendo o seguinte: opa, se o cara cometeu um crime, se o cara é corrupto, ele tem que ser preso e tal. E eles estão certos. Né? É lógico, não vai acontecer porque não é assim que a banda toca nesse sistema político, principalmente nesse chiqueiro nojento que é o Brasil. Mas a mentalidade do esquerdopata, a mentalidade insana das pessoas que defendem todas essas pautas, né, que os esquerdopatas defendem, né, independentemente de ser com relação ao Estado mandando na vida do cidadão, ou seja apoiando essas pautas satânicas como são o aborto, a pedofilia, a bestialidade, e acreditem, vai evoluir cada vez mais para tornarem legais todas essas coisas, e tudo isso vem através da mente insana desses que apoiam essas coisas todas. Então, uma pessoa minimamente saudável mentalmente, ainda que ela esteja iludida por esse paradigma esquerda versus direita, dessa dialética hegeliana que visa dividir e conquistar, ainda que o sujeito esteja influenciado, esteja preso nessa armadilha, uma pessoa de mente conservadora, ele procura aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que parece ter um peso moral. Ao passo em que o esquerdopata não, a idolatria está acima dos valores morais. A insanidade daquilo em que eles acreditam está acima de tudo. Não existe valor moral, não existe valor familiar, não existe certo e errado, só existe o que eles querem.
é um modelo muito narcisista de pensar. Para os narcisistas, e eu tenho alguns vídeos sobre narcisismo no canal, se você se interessa pelo assunto, dê uma olhada aí, tem uma playlist sobre esse tema e eu vou fazer mais vídeos falando sobre esse assunto, mas na mente narcisista dessas pessoas, sentimentos são fatos. Então, se o sujeito acredita numa coisa, ele se empenha fervorosamente na defesa daquilo. Então, na cabeça dessa gente, aquilo em que eles acreditam são verdades absolutas e não há nada que qualquer pessoa possa fazer para mostrar para eles que eles estão errados. E o que é isso se não é uma insanidade? Então, quando alguém vem com esse mesmo blá blá blá, esse mesmo mimimi de insanidade, é lógico, nós sabemos que os caras estão aprontando um caô aí, isso é armaçãozinha do sistema, né? Eu não acredito que muitas dessas briguinhas sejam reais, eu acho que tem muito teatro aí, mas como eu já falei em vários vídeos, né? O sistema está tão firmemente arraigado na ideia de que o gado é imbecilizado além da conta, de forma que o gado não consiga mais discernir coisa alguma. Tudo aquilo que eles jogam na mídia, o gado compra, e o gado vai aceitando, né? E eles vão jogando qualquer coisa. Não interessa se é verdade, se não é. Aliás, a maioria do que eles jogam é manipulação. Então, um instrumento da mídia, como esse aqui, da Microsoft, não tem condição de ter profissionais minimamente habilitados e capacitados para saberem que isso aqui é armação, que isso é manipulação, que isso é mentira. Vocês percebem como eles vão jogando essas coisas como verdades absolutas? E aí eles dizem que a mídia deve ser isenta, não deve colocar a sua opinião. Ué. Então, por que vão colocar a notícia lá se não vão colocar a opinião? Se o cara coloca uma notícia, ele está buscando influenciar opiniões de uma forma ou de outra. A mídia é formadora de opinião. Assim como há formadores de opinião fora da mídia, nesses grupos por aí que esse pessoal monta. Eu vejo lá nesses grupos de Messenger que o pessoal coloca mensagens e eles dizem coisas do tipo: urgente, compartilhe como se não houvesse amanhã, compartilhe loucamente, compartilhe sem dó. E os caras aparecem com todo tipo de insanidade, é golpe daqui, é golpe dali, é fulano que vai fazer tal coisa. Já repararam que todas essas insanidades que essa gente vai largando aí, visa deixar as pessoas preocupadas ou sempre ocupadas em antecedência a algo que se julga que irá acontecer e que nem sempre acontece. O que é isso? Isso tem a ver com aquela parábola do semeador. Da semente que cai naquele que poderia dar frutos, mas vêm as coisas do mundo e as sufocam. E por que é que eu estou dizendo tudo isso? Porque se nós formos levar a sério e nos deixarmos influenciar por essas manipulações todas, por toda essa demência que o sistema inventa, nós seremos como aquelas sementes sufocadas pelos espinhos, pelas coisas da vida, pelas preocupações do dia a dia. O sistema vai trazer aquilo que o sistema quer trazer, independentemente do que o cidadão A, o cidadão B, o cidadão C pensam. Não interessa o lado que você apoia, porque o sistema cria tudo isso para dar ao gado a ilusão da escolha. Eles embaraçam todas essas coisas para que você, eu e todo mundo fiquemos com a impressão de que nós temos escolha, mas nós não temos. Tudo isso já está pré-estabelecido.
Vocês nunca ouviram falar daquelas cartinhas Illuminati? Nunca ouviram falar em mensagens subliminares em filmes ou nos Simpsons? Os caras já sabem com anos de antecedência. Eles sabiam com décadas de antecedência que eles iriam derrubar as torres gêmeas lá em Nova York. E eles vão jogando isso na cara do gado, mas o gado não vê. Então, meus amigos, a forma de se ver esse lixo todo é procurar entender as manipulações por trás daquilo que eles apontam como notícias sérias. Eu olho para isso e eu me lembro daquela antiga música dos Engenheiros do Havaí. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. E é isso. Eles estão confundindo as mentes das pessoas com esse lixo todo e, no fundo, eles não estão dizendo nada que realmente valha a pena se empenhar e comprar a briga. Deixe-me embasar isso para vocês com uns 2 versos da Bíblia. Colossenses 2,8 diz o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele quem? Em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E eu vejo cristãos caindo nessas armadilhas. E as pessoas acreditam em peças do sistema, independentemente da graduação da peça. Se você, meu amiguinho, joga xadrez, você vai entender o que eu vou te dizer agora. O sistema estabelece aqueles que são bispos, aqueles que são torres, aqueles que são cavalos, aqueles que são rainhas, aqueles que são reis e aqueles que são peões. E o sistema cria esse teatro como num tabuleiro de xadrez. E há peões de todas as formas. Há peões e há todo tipo de peças, se dizendo inclusive cristão. E vale lembrar que Jesus disse o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vocês já sabem o resto, né? E a Bíblia diz também que Satanás persiste em aparecer como um anjo de luz, e não é de se admirar que os seus súditos, os seus minions, os seus soldadinhos também se façam parecer como verdadeiros, como cristãos, como idôneos, como honestos. Isso vale para o cabo da Ciolo também, para quem ainda cai nessas armadilhas. Eu vejo o sujeito lançando gesto maçônico, gesto ocultista, e eu sei, esse cara não é um verdadeiro cristão. Assim como também, dias atrás, eu falei de um certo pastor, e eu não mencionei o nome dele naquele vídeo, e apareceu uma pessoa que me gerou uma string de comentários gigantesca, e eu ainda me permiti cair naquela armadilha narcisista, e fui respondendo uma coisa aqui, até que chegou uma hora que eu falei, opa, chega. Eu tenho certeza do que eu estou falando. E a pessoa vem com um argumento de que, opa, se você não aglutina, você espalha, cara. Você está fazendo mal ao corpo de Cristo. E não é assim, mano. Não é assim. Efésios 5:11 deixa muito claro. Não faça parte desse lixo. Abomine isso. Em algumas versões em inglês da Bíblia dizem o seguinte: exponha. Jogue esse lixo no ventilador. E esse é o mindset, essa é a mentalidade da qual eu venho. Então, quando eu vejo esses caras lançando gestos maçônico-ocultistas para todo lado, e voltando no caso do pastor, que eu citei num dos vídeos, e eu coloquei 3 imagens mostrando o cara fazendo o gesto 666, olho de Horus, eu fui dar uma olhadinha em alguns outros vídeos do cara por conta da defesa que 2 pessoas fizeram dele. E eu vi o cara fazendo outros gestos. Pelo menos mais um outro gesto, que é aquele da pirâmide, que tem a ver com o compasso e o esquadro maçônico, tem a ver com a adoração de Saturno. Bem, eu não vou explicar isso, porque esse vídeo não é sobre isso, mas eu vou fazer um vídeo voltando naquele mesmo pastor, e aí eu vou dar nome àquele boi.
Não para provar que eu estou certo. Eu não tenho essa necessidade no meu coração. Honestamente, eu não tenho essa necessidade. Mas para que aqueles que querem verdadeiramente acordar percebam o seguinte: realmente, esse Ed não é maluco, esse Ed tem aí uma sensatez no que ele está dizendo, não dá para confiar nessa gente. E esse é um dos balizadores que eu estabeleci para mim. Eu vejo essa gente lançando o gesto ocultista, eu não confio. O cara pode dizer algumas verdades, um punhadinho de verdades, mas ele vai enfiar veneno. Tanto por conta da influência, seja lá de qual for a seita satanista luciferiana na qual ele participa, porque esses caras não inventam esses gestos do nada porque eles acham bonitinhos. Há pessoas que lançam gestos inadvertidamente. Há pessoas que lançam gestos por conta de espíritos das trevas que atuam através delas. E há aqueles que lançam os gestos porque eles estão prestando a adoração, a obediência, a lealdade àquelas seitas e sociedades secretas que alguns tolos inventam essa história de discreta. Não tem nada de discreto, é tudo lixo luciferiano ocultista. Então eu vejo esses caras lançando esses gestos e eu sei que esses caras não são verdadeiros. Então, tudo isso eu estou falando por conta desse verso aqui, desses dois versos de Colossenses 2:8. Cuidado para que ninguém vos faça presa sua, principalmente de maneira fácil. Esses caras são ilusionistas. Com a boca eles dizem o que eles querem que você acredite. Com as mãos eles contam outra história, são como mágicos. Mostram uma mãozinha aqui na frente enquanto eles fazem o truque com a outra mão. E vocês observem que todo mágico fala pra caramba. Todo político fala também muito, né? Então, enquanto os caras estão fazendo, eles estão contando outra história através de seus gestos maçônicos e ocultistas. Então, cuidado! Cuidado! Se você faz parte do sistema, você será presa fácil dele. Vamos ver mais um verso que eu também acho muito interessante e apropriado, no livro de 2 João, capítulo 2. Vamos ver o verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Palavras do Senhor Jesus. Aliás, do apóstolo Paulo, mas quando se fala de Pai, estamos falando de Deus, o Altíssimo, Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus. E nosso Pai por adoção, uma vez que nós podemos ser filhos de Deus quando nós nos tornamos obedientes aos ensinamentos e aos mandamentos de Jesus. Seguindo, verso 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não nesse sistema, mas no reino de Deus e em tudo aquilo que a Bíblia nos mostra que está por vir. Tanto para quem passa pela porteira larga, quanto para os poucos que passarem pelo portão estreito. Eu não tinha programado, mas deixe-me ler mais um verso, Romanos capítulo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus amiguinhos, quando vocês veem políticos que se dizem cristãos, independentemente de quem for, seja o Cabo Daciolo, ou seja, como é o nome daquele cara, Marcos... Sumiu o nome do cara, meu... Bem, seja lá quem for, qualquer político que se diz cristão, ele não é verdadeiramente cristão. Esses caras são maçons.
Esses caras lançam gestos ocultistas. Aprenda a decifrar o que esses picaretas dizem com as mãos. Eu vejo pessoas caindo nessas armadilhas e entrando nesse mimimi dessa gente, comprando essas ideias todas. E caindo nessas armadilhas. Você vai ver políticos se dizendo contra a pedofilia, aí fazem todo aquele show, como aquele cara do Espírito Santo, né, o senador Magno Malta. Continuo não lembrando o nome daquele pastor Marco Feliciano, tá aí, outro picareta que lança gestos maçônicos. Ele é malandro, ele é discreto, mas lança gestos maçônicos, como todos esses dessas bancadas evangélicas. Todos esses defendem pautas que a maçonaria quer que eles defendam, independentemente do lado em que eles se posicionam. Eles podem defender uma causa que parece ser justa aos olhos do cidadão de bem, mas a pauta oculta é a que vai prevalecer. Então, não caia nessas armadilhas. O sistema é extremamente hábil em criar todos esses artifícios, todos esses truques de mágica. Então, eu estou dizendo tudo isso simplesmente por conta dessa historinha de laudo, né? E eu disse no começo que às vezes dá vontade de ser um stand-up comedian, porque você só pode ver essas coisas da perspectiva de um comediante, cara. Porque é tanta idiotice, é tanto lixo, né? E eles mudam as leis para favorecer essas coisas todas. Já repararam que nessas semanas em que sempre, alguns dias antes das eleições, tem essa mudança nas leis? Lembram que uns anos atrás aí, um camarada que tinha sido condenado por conta de alguma fraude bancária, eu não me lembro o nome dele, mas que estava morando na Itália, veio para o Brasil e não pôde ser preso porque foi nesse período? Então, nessa época, você tem um salvo-conduto para aprontar o que você quiser. Mas você não pode, o sujeito não pode, o criminoso não pode ser preso porque tem lei especial. E eles vão mudando todas as leis, eles vão mudando a Constituição para trazer, com um objetivo, trazer o governo mundial com uma religião mundial, com uma criatura poderosa no domínio do mundo, que é o anticristo. Acredite você ou não, seja você cristão ou não, conheça você as escrituras ou não, não interessa, mano. Eles acreditam nesse lixo. E esses caras que estão puxando as cordinhas são luciferianos. E como eu já disse em outros vídeos, você não pode combater a sombra do inimigo. Você vai dar murro em ponta de faca, você vai socar o vento e você vai se cansar e vai cair de cansado. Você não consegue acertar a sombra. Essa luta, meus amigos, não é contra carne e sangue. A única forma de vencer essa batalha é espiritualmente. Vista a armadura de Deus, combata o bom combate, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Não compre essa briga, amiguinho, irmãozinho cristão. Se você ainda está iludido por esse sistema, você está se deixando enganar. Reflitam, pensem. E, sobretudo, peçam sabedoria e discernimento em oração. É isso, meus amigos. Eu termino por aqui. É uma pena que eu não tenho as habilidades de um comediante para fazer alguma piadinha,
por conta dessa notícia aqui de um laudo, percebam, né, que tem todo um tom de confiabilidade, de credibilidade, para estabelecer que um esquerdopata é insano. E é mesmo. Só que não do jeito que eles querem demonstrar. O insano da esquerdopatia você não pode dizer que ele não é responsável pelos atos dele. O sujeito, quando foi lá e cometeu a agressão contra o Bolsonaro, sabia muito bem do que ele estava fazendo. Ele mesmo disse que ele não achou que ele fosse sair vivo daquela coisa toda. Porque ele sabia que os caras iriam pegá-lo de pau ali. Ele deu sorte de sair vivo, mas, de qualquer forma, tudo indica que ele saiu vivo e vai se safar dessa com os bolsos cheios, talvez, né? Então não é tão maluco assim, né? Maluco é demente por conta da esquerdopatia, mas não é demente para ter amor ao dinheiro e para ter essa ganância toda de cometer um crime na frente de milhares de pessoas por conta de, provavelmente, dinheiro e defesa da insanidade, que é aquilo em que essas pessoas acreditam. Então, é isso. Reflitam, pensem sobre essas coisas, ponderem e, sobretudo, parem de cair nas armadilhas do sistema, meus amigos. Eu termino por aqui, deixo a todos vocês com um grande abraço e fiquem todos com Deus.